Áudio dos 12 Ensinamentos de Meixo Sama, culto mensal de agosto de 2022. Sabor da fé. Desejo falar a respeito do sabor da fé. Não existe neste mundo nada que seja destituído de sabor. Tudo possui seu sabor, seu encanto. As coisas, o ser humano e a vida cotidiana. Se o excluirmos da vida, esta se tornará insípida e o ser humano certamente perderá a vontade de viver. Por conseguinte, creio que não é exagero dizer que o seu apego à vida decorre do deleite proporcionado pelo sabor. Evidentemente, também na fé existem aquelas com e sem sabor. Pode parecer estranho, mas no mundo há exemplos de fé que suscitam medo. Seus adeptos temem as divindades e vivem sob fortes restrições, aprisionados pelos mandamentos e sem nenhuma liberdade. Denomino de fé infernal esse tipo de fé. Originariamente, o ideal da fé é um contínuo estado de tranquilidade em que o ser humano vive com alegria e prazer. Então ele percebe que a beleza da natureza, expressa nas flores, nas aves, na brisa, na lua, no canto dos pássaros, nas águas e nas montanhas, são dádivas de Deus para confortá-lo. Agradece profundamente por ser abençoado com alimentos, vestuário e moradia. Sente proximidade não apenas dos humanos, mas de todos os seres vivos da fauna e da flora. É preciso chegar a um estado de espírito em que, após o máximo esforço em qualquer situação, a pessoa se entrega a Deus. Isso significa estar em estado de graça. Sempre que me deparo com uma questão difícil de ser resolvida, procuro entregá-la aos cuidados de Deus e aguardo. Numerosas experiências minhas demonstraram que essa atitude leva a resultados melhores do que os esperados. Posso afirmar que nenhuma vez ocorreu de os resultados terem sido da forma como eu temia. Costumo alimentar esperanças e acho interessante o fato de os resultados superarem as expectativas. Quando surge algo desagradável, momentaneamente me preocupo, mas logo penso que se trata da premissa para bons acontecimentos. Entrego o problema a Deus e percebo que a situação ruim infalivelmente traz coisas boas. Já que por vezes são preocupações infundadas, não me contenho de tanta gratidão. Em suma, sou uma pessoa agraciada de milagres. Eis o que denomino de maravilhoso sabor da fé. Coletânea Assuntos sobre Fé, em 5 de setembro de 1948. Notas. Estar em estado de graça. No original, a expressão Hoetsu no Kyochi, que significa felicidade que brota no coração pela fé, segundo ensinamentos budistas. Também significa uma alegria que encanta ou estado de êxtase. Na tradição cristã, uma pessoa que está em estado de graça vive na amizade e no amor de Deus. O vocábulo graça provém do latim gratia, que deriva de gratus, grato, agradecido. Também significa gratificar, que desde o século XV equivalia a agradecer. O resfriado. Vou explicar em que ponto a medicina está mais equivocada, uma vez que ela considera o corpo humano apenas uma matéria e, com base nisso, vem desenvolvendo o tratamento terapêutico materialista. A respeito disso, citarei o exemplo prático de uma doença, pois creio que isso ajudará as pessoas a compreender melhor minha colocação. Acredito que uma doença que todos, sem exceção, já contraíram seja o resfriado. Até hoje, a medicina diz que sua causa é desconhecida. Mesmo recentemente, ela apenas afirma ter descoberto que o resfriado é transmitido por um vírus que está no ar ou ainda que é uma doença de natureza alérgica. Contudo, do nosso ponto de vista, tudo isso não passa de teorias inconsistentes. Dentro em breve, com certeza, acabarão caindo por terra. O ser humano, ao nascer, traz dentro de si vários tipos de toxinas. A medicina também admite isso. Por exemplo, além das que causam a varíola, o sarampo, a coqueluche, etc., certamente devem existir outras toxinas que são desconhecidas.
Para eliminá-las, ocorrem ações fisiológicas naturais que chamamos ação purificadora. Primeiramente, as toxinas se concentram em vários locais do corpo humano, notadamente naqueles onde se exige mais das funções nervosas. No ser humano, isso ocorre na parte superior do corpo, principalmente nas regiões mais próximas do cérebro. Enquanto se está acordado, mesmo que os braços e as pernas estejam em repouso, o cérebro e os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, etc., trabalham ininterruptamente. Portanto, as toxinas tendem a se concentrar principalmente no cérebro, bem como nos ombros, no pescoço, nos gânglios linfáticos, na medula oblonga, nas glândulas parótidas e em outros pontos. Com o passar do tempo, elas vão se endurecendo gradualmente. Quando esse enrijecimento atinge determinado limite, começa uma atividade que visa a sua eliminação. Aí podemos perceber a bênção que a natureza nos proporciona. A solidificação das toxinas provoca má circulação sanguínea, rigidez dos ombros e do pescoço, dor e sensação de peso na cabeça, diminuição da capacidade visual, auditiva e olfativa, entupimento do nariz, inflamação da gengiva, enfraquecimento dos dentes, falta de ar, flacidez dos músculos dos braços e das pernas, dor nos quadris, inchaço geral, etc. Tais fatores provocam uma acentuada diminuição da vitalidade, de modo que o ser humano fica impossibilitado de cumprir sua missão. Foi justamente por isso que Deus criou esse maravilhoso processo de purificação denominado doença. Conforme dissemos, se o desconforto decorrente da eliminação de toxinas é a doença, esta sim é a verdadeira ação de purificação do sangue, indispensável à manutenção da saúde. Podemos considerá-la a maior de todas as bênçãos que Deus nos concedeu. Se extinguirmos as doenças, a humanidade se enfraquecerá gradativamente e por fim estará até ameaçada de extinção. Os leitores poderão achar que se trata de uma incoerência, pois eu sempre afirmo que construirei um mundo sem doenças. Contudo, isso é radicalmente diferente. O que quero dizer é que, se o ser humano se livrar das toxinas, não haverá mais necessidade de ações purificadoras. Assim está mais do que claro que as doenças deixarão de ocorrer. Vou expor minha teoria de maneira mais aprofundada para facilitar ao máximo a compreensão. Denominei a ação de eliminação das toxinas solidificadas de ação purificadora. Logo que uma pessoa se resfria, sobrevém-lhe a febre. Para facilitar a eliminação das toxinas solidificadas, a natureza faz com que elas se dissolvam com o calor. Na forma líquida, as toxinas infiltram-se rapidamente nos pulmões. Trata-se de um processo realmente misterioso. Do mesmo modo, quando as dissolvemos por meio do Diorei, denominação do nosso método de tratamento de doenças, elas penetram imediatamente nos pulmões, atravessando os músculos, inclusive os ossos. Se as toxinas se encontram solidificadas em um ou dois locais, as doenças são leves. Mas se estas se agravam à medida que aumenta o número de locais. É por isso que podemos observar o agravamento gradual de um resfriado, que no início parecia fraco. Como foi visto, as toxinas que se tornam líquidas penetram nos pulmões e, no caso de serem pouco densas, são eliminadas logo em seguida na forma de catarro. Ao contrário, quando sua densidade é maior, ficam temporariamente retidas nos pulmões, aguardando a ação de bombeamento denominada tosse, e aí são eliminadas pelas vias respiratórias. Isso se evidencia pelo fato de se eliminar catarros sempre após a tosse. Pelo mesmo princípio, o espirro vem seguido de secreção nasal. Assim, as dores de cabeça e de garganta, a inflamação dos ouvidos, dos glândulos linfáticos, das articulações dos pés, das mãos e da região inguinal decorrem da dissolução das toxinas solidificadas
e do seu deslocamento em busca de saída do corpo. Essa movimentação estimula os nervos, provocando dores. As toxinas líquidas podem ser divididas em densas e ralas. As densas são eliminadas na forma de catarro, secreção nasal, diarreia, etc. E as ralas assumem aspecto aquoso e são eliminadas na forma de suor e de urina. A ação purificadora se processa tão natural e racionalmente que não podemos deixar de louvar a divina arte do Criador. Deus criou o ser humano para ser sempre saudável e, portanto, não haveria razão para lhes causar sofrimentos e atrapalhar suas atividades por meio da doença. Entretanto, o próprio ser humano, devido a pensamentos errôneos, cria e acumula toxinas, gerando a necessidade de eliminá-las. Eis, portanto, que a doença. No caso do resfriado, se a pessoa deixar por conta da natureza sem recorrer a tratamentos, a purificação será completa e a cura se dará naturalmente, aumentando a saúde. Por conseguinte, quanto mais o ser humano contrair resfriado, tanto melhor. Procedendo assim, terríveis doenças como a tuberculose desaparecerão completamente. Por incrível que pareça, e não se sabe desde quando, o ser humano interpretou a ação de purificação de maneira inversa. Quando a doença surge, ele emprega todos os recursos para interromper a purificação, posto que confunde as dores desse processo com o agravamento da doença. Por essa razão, apavora-se com a febre e trata de fazê-la baixar. Com a diminuição desta, interrompe-se a dissolução das toxinas e diminuem-se os sintomas, como a tosse, o catarro e outros. Parece então que está ocorrendo a cura. Em outras palavras, faz-se com que as toxinas que tinham começado a se dissolver retornem ao estado sólido. Essa solidificação é promovida pelos tratamentos médicos, entre os quais se inclui a aplicação de compressas, as bolsas de gelo, os medicamentos, as injeções, etc. Com a completa solidificação das toxinas, desaparecem os sintomas e as pessoas ficam contentes, julgando-se curadas. Mal sabem elas que estão afastando a oportunidade de limpeza do corpo. E os fatos o comprovam. Fala-se muito em resfriado prolongado, mas este nada mais é que o resultado do choque entre duas ações, a do corpo que procura executar a purificação e a do tratamento que tenta impedi-la, prolongando a duração da doença. Isso pode ser constatado pela reincidência do resfriado depois de um tempo que ele foi curado. Posso afirmar, pois, que o tratamento médico é apenas uma forma de adiar a doença e não de curá-la. Por conseguinte, o verdadeiro processo de cura consiste em eliminar as toxinas do corpo, purificando-o, ou seja, acabando com a causa da doença. O verdadeiro tratamento médico é aquele que, uma vez iniciado o processo de purificação, acelera a dissolução das toxinas solidificadas e faz com que elas sejam eliminadas na maior quantidade possível. Não há além deste tratamento outro que seja verdadeiro. Em 15 de agosto de 1951. Notas: gânglios linfáticos são pequenas glândulas pertencentes ao sistema linfático que estão espalhadas pelo corpo e que são responsáveis por filtrar a linfa, recolhendo vírus, bactérias e outros organismos que podem provocar doenças. Medula oblonga é a porção inferior do encéfalo em que estão situados vários centros reguladores das funções vitais, respiração, deglutição, batimentos cardíacos, etc., e que continua pela medula espinhal. Glândulas parótidas é a maior das glândulas salivares. O que é Binetsu? Entre as pessoas da atualidade, provavelmente não haja quem não se encontre com Binetsu. A diferença é se a pessoa tem ou não consciência disso.
Uma vez que essa condição exerce muito mais do que se imagina forte influência sobre o ser humano, passarei a descrever os vários sintomas. O indivíduo tem dor de cabeça, sente a cabeça pesada, sua capacidade de concentração diminui, torna-se disperso, sua memória enfraquece, não faz nada com afinco, tudo lhe parece difícil, passa o dia com o corpo pesado e, por qualquer motivo, logo quer se deitar. Além disso, quase não tem apetite, mostra muitas preferências e rejeições em matéria de comida, prefere alimentos com mais caldo e toma muito líquido. Irrita-se com facilidade, fica depressivo e, como não acha graça em nada, passa a encarar os fatos com pessimismo. A histeria também se encaixa no que estou descrevendo. A pessoa vê tudo de forma negativa, prefere o tempo chuvoso ao tempo bom, contrai resfriado com frequência, fica com o nariz entupido, tem zumbidos, as amígdalas inflamam facilmente, perde o fôlego e sente peso nas pernas ao subir uma ladeira ou quando anda rápido. Em uma breve análise, este é o quadro que se apresenta quando a pessoa está com binetsu, o que não devemos absolutamente desprezar. Com tudo o que dissemos, é fácil deduzir que tais indivíduos não mantêm um bom relacionamento com os amigos. Aliás, não se dão bem com ninguém. No lar, isso se reflete na má relação entre o casal e entre pais e filhos. Eles tentam impor seus pontos de vista, agem de maneira egoísta e ainda procuram apresentar razões para sua conduta. Nessa situação, a liberdade de agir é a justificativa mais alegada. Como o ambiente no lar fica insuportável, facilmente ocorrem fatos desagradáveis. Ultimamente, muitos rapazes e moças têm abandonado seus lares e a explicação deve ser a que estamos expondo. Os casos mais trágicos acabam em suicídio de toda a família. Os problemas continuam. No tocante ao convívio social, muitas pessoas procuram justificativas egoístas para suas condutas e, dessa forma, criam desarmonia ao seu redor, deflagram discussões por motivos insignificantes e criam conflitos sem nenhuma necessidade. Tudo isso é causado pelo excesso de egocentrismo. Creio que tal situação ocorre com frequência na política. Mesmo dentro das instituições, em caso de discussão de determinado assunto, há muito falatório, levando-se um tempo enorme para se chegar a um acordo. Parece-me que as pessoas não conseguem perceber a causa desses fatos e, mais ainda, não têm interesse nisso. As complicações não acabam por aí. Numa sociedade conturbada como a que acabamos de mencionar, as pessoas passam mais por coisas ruins do que por coisas boas e, logicamente, procuram fugir dos aborrecimentos. Então vem a bebida. Deve ser esta a razão pela qual, por mais que seu preço suba, o consumo não diminui. Além disso, na ânsia de fugir dos sofrimentos, as pessoas acabam procurando diversões que lhes proporcionem fortes estímulos. Os jovens procuram cabarés, discotecas, casas de jogos e outros locais suspeitos. Os indivíduos de mais idade, desde que tenham algumas posses, procuram refúgio em amantes ou em bordéis. Assim é que no mundo atual proliferam diversões não saudáveis. Se a origem de um quadro tão sombrio conforme dissemos é o binetsu, que as pessoas normalmente apresentam, não há nada mais temível que esse estado. No entanto, não é só isso. Quando a pessoa está dessa maneira e se submete ao exame de saúde, os médicos acham que é o indício da tuberculose, o que complica a situação. Diante do diagnóstico, ela passa a fazer repouso absoluto e a se submeter a vários tratamentos médicos. O resultado é que a maioria, depois de sofrer por anos seguidos, acaba partindo para o outro mundo.
Certamente é difícil encontrar uma entre 100 pessoas que felizmente se restabeleça e volte ao trabalho como fazia antes. Consequentemente, visto de qualquer ângulo, é evidente que devemos ter um organismo livre do binetsu. Qual é a causa do binetsu? São as toxinas medicamentosas, as quais se encontram solidificadas em vários pontos do corpo, determinando um processo brando de purificação. Para eliminá-la de verdade, não há absolutamente nada a não ser o Jorei. À medida que aumenta o número de fiéis da nossa religião, tende a desaparecer o quadro sombrio que descrevemos, não havendo, portanto, a menor dúvida de que surgirá uma sociedade extremamente agradável de se viver. Este é justamente o panorama do paraíso terrestre, em 5 de setembro de 1951. Notas: Binetsu, denominação usada no Japão para a temperatura corporal medida entre 36,5 graus centígrados e 37,4 graus centígrados. Na medicina ocidental, não existe uma nomenclatura para esta faixa de temperatura, sendo considerada dentro da normalidade. No Ocidente, a temperatura corporal a partir de 37,5 graus centígrados é considerada estado subfebril e acima de 38 graus centígrados, febre. É possível mudar o destino livremente. Como todos sabem, desde os tempos antigos, o ser humano costuma resignar-se a tudo, seja uma situação boa ou ruim, atribuindo o desenrolar dos acontecimentos ao destino, definindo-o como algo que não pode ser mudado. Todavia, eu desejo ensinar que todos podem mudá-lo livremente. Em outras palavras, originariamente o destino foi criado de tal forma que a própria pessoa possa transformá-lo. A compreensão deste fato nos leva não só a abandonar a visão pessimista do mundo, mas a encarar este de maneira extremamente otimista. Nem é preciso dizer que ninguém deseja ter um destino infeliz. É natural que todos almejem a boa sorte e empreendam incomensuráveis esforços, fazendo das tripas coração para isso. Apesar de a felicidade ser uma aspiração comum a todos, quantas pessoas a alcançam? Entre 6 indivíduos, talvez não haja sequer um feliz. Em geral, partem para outro mundo em meio a muitas dúvidas sobre como obtê-la. Viver assim é realmente desolador. Conforme Buda Sakyamuni afirmou, tudo muda e nada é permanente. Muito raramente alguém alcança a boa sorte de fato. Diante disso, até surgem pessoas que se mantêm firmes em busca de seus sonhos e despertam para a consciência de que o mundo é bom. Nada seria mais maravilhoso do que um método para se alcançar verdadeiramente a boa sorte. Como ninguém conhece tal método, as pessoas acabam traçando um destino infeliz, isto é, criam para si uma prisão e vivem em sofrimento dentro dela. Na realidade, o mundo está repleto de pessoas dignas de compaixão. O que é necessário, então, para o ser humano se tornar feliz? É mais do que evidente que basta semear o bem. Desde os tempos antigos há a expressão budista: o bem produz bons frutos e o mal, maus frutos. A semente do mal tem origem na concepção egoísta que leva as pessoas a objetivar benefícios para si e a não se importar com o sofrimento e o prejuízo que possam causar ao próximo. A semente do bem origina-se no amor altruísta de querer alegrar e favorecer o semelhante. Tudo isso parece simples, mas é muito difícil. A vida é realmente muito complexa. Afinal, como devemos proceder? Precisamos crer no princípio acima mencionado e tornar nosso espírito capaz de acatá-la, pois assim acabaremos praticando o bem. Para tanto, evidentemente, não há outra forma a não ser seguir uma fé. Não obstante, devemos ser cautelosos, pois mesmo em se tratando de fé,
há diferenças entre elas. Obviamente, há necessidade de selecionar uma entre as muitas que existem. Modéstia à parte, a fé messiânica é a que mais está concorde com as condições que citei. Em razão disso, aconselho aos sofredores e infelizes que ingressem na nossa fé o quanto antes. Jornal Eico, número 145, em 27 de fevereiro de 1952. Subjetivismo e objetivismo. Na vida, o ser humano tende a prender-se à sua visão subjetiva. É fato que isso ocorre com frequência no universo feminino. Ser vítima do próprio subjetivismo é altamente perigoso. Isto porque ele, preso às suas convicções e considerando-as corretas, avalia o próximo de acordo com os próprios critérios e as coisas não correm satisfatoriamente. Além de causar sofrimentos aos semelhantes, ele mesmo se aflige. Por esse princípio, o ser humano sempre deve analisar-se objetivamente, isto é, deve criar dentro de si um segundo eu e observe e o critique. Agindo assim, certamente não incorrerá em erros. Há um episódio interessante que envolve Ruiko Koroya, ex-diretor do antigo jornal Yorozo Chōhō e conhecido tradutor de romances. Ao mesmo tempo, ele era um pensador que eu ouvia com frequência. Citarei um trecho dele que muito me impressionou. Ninguém nasce perfeito. Se o ser humano deseja verdadeiramente se aperfeiçoar, deve criar um segundo eu, o que se pode chamar de um segundo nascimento. Ainda hoje sinto quanto fui movido e beneficiado por essa teoria. Jornal Kyusei, número 54, em 18 de março de 1950. A causa da pobreza. O objetivo da nossa igreja é construir um mundo isento de doença, pobreza e conflito. No que diz respeito à doença, penso já ter apresentado considerações e explicações a partir de diferentes ângulos. Oportunamente, deverei esclarecê-la do ponto de vista da medicina revelada por Deus. Mas, por ora, vejamos as questões relacionadas à pobreza e ao conflito. Antes de mais nada, nem preciso dizer que a causa da pobreza, obviamente, é a falta de saúde. Contudo, existem outras causas importantes sobre as quais escreverei a seguir. A causa da pobreza está na doença, que além de não permitir que a pessoa trabalhe, requer uma grande soma para despesas com tratamentos médicos. Se a doença durar pouco tempo, a situação ainda é suportável, mas quando se prolonga, leva ao desemprego. Assim, o infortúnio causado pela doença é acrescido das dificuldades financeiras, de modo que a pessoa, com a aflição duplicada, tem seu futuro envolto em nuvens escuras de insegurança, sem poder avançar ou recuar. Podemos dizer que esse é realmente um sofrimento típico das profundezas do inferno. O mundo está repleto de criaturas infelizes que se encontram nessa situação. Ao conhecerem nossa religião, elas conseguem livrar-se imediatamente do tormento e, vislumbrando uma luz no fim do túnel, iniciam uma vida repleta de alegrias. Relatos dessa natureza podem ser vistos em grande quantidade nas experiências de fé que publicamos. A maior parte dos casos de pobreza pode ser solucionada dessa forma. Aprofundando-me um pouco mais, abordarei outro aspecto importante. Para que possam conhecer o segredo para a solução definitiva do problema da pobreza, relatarei minha experiência sobre o assunto. Quando eu era jovem, apesar de não professar fé alguma, sempre tive intenso desejo de melhorar a sociedade. Achando que para isso não havia meio mais eficaz do que instituir uma empresa jornalística, fiz alguns estudos e fiquei sabendo que precisaria de mais ou menos 1 milhão de ienes. Ora, eu sou de família pobre e só pude me casar e ter uma família graças à pequena soma que herdei de meus pais. Abri então uma loja de miudezas a varejo, cuja metragem frontal era de 2,70 metros. Como os resultados de vendas foram bons, em pouco mais de um ano comecei um comércio por atacado
e aproximadamente 10 anos depois eu era considerado bem-sucedido no mundo dos negócios. Por volta de 1919, meus bens somavam o equivalente a 150 mil ienes. Precipitando-me em conseguir logo a quantia necessária à abertura do jornal, quis dar um passo maior que a perna e acabei ficando com enorme saldo negativo devido ao fracasso que tive no empreendimento. Consequentemente, fui obrigada a desistir da ideia do jornal e recorrer à religião para confiar a Deus meus sofrimentos em decorrência das vultosas dívidas que se estenderam por aproximadamente 20 torturantes anos. No entanto, hoje vejo que tudo isso constituiu minha prática ascética. Em geral, os religiosos se isolam nas montanhas, banham-se em cascatas e fazem jejum, mas acho que minha prática ascética foi muito mais difícil e sofrida que a deles. E não foi apenas uma ou duas vezes que me vi na mais profunda pobreza. Vou revelar a filosofia da pobreza que consegui intuir nessa época. Além da doença, as dívidas são a causa da pobreza. Cheguei à conclusão de que se não as contrairmos, jamais ficaremos pobres. Ora, quando se toma dinheiro emprestado, é certo que chegará o dia em que se tem que pagá-lo. A quantia a restituir é definida, mas o dinheiro que se deveria ter nem sempre entra no prazo previsto. Aí é que os cálculos se desencontram. Quando se faz uma dívida, correm juros infalivelmente todos os dias, até que ela seja liquidada completamente. Por conseguinte, ainda que os cálculos mostrem um ganho considerável, subtraindo-se os juros, não haverá o lucro esperado. Além do mais, a dívida acarreta um abalo psicológico e uma constante intranquilidade espiritual que, embotando a inteligência, torna impossível o surgimento de boas ideias. Assim sendo, podemos afirmar que a causa da maioria dos fracassos e da pobreza na sociedade está no endividamento. Depois que concluí a respeito dessa realidade, digo sempre às pessoas: se você tiver 100 mil ienes, empregue no negócio apenas 1/3 dessa quantia, isto é, 30 mil ienes. À primeira vista, essa forma de empreendimento parece modesta, mas com o tempo acaba crescendo. A razão do meu conselho é que, uma vez sendo empregada essa quantia, caso ocorra um revés, a pessoa poderá recomeçar com os outros 30 mil ienes e desta vez aplicando um novo método baseado na experiência do fracasso. Com isso, geralmente se chega ao sucesso. Mesmo que eventualmente o empreendimento incorra em um novo fracasso, ainda restarão à pessoa os últimos 30 mil ienes. Se ela fizer nova tentativa, é certo que será bem-sucedida. No entanto, se tiverem 100 mil ienes, as pessoas, em sua maioria, começam o negócio empregando o total da quantia. Às vezes até fazem empréstimo de mais 50 mil. Assim começam com 150 mil e o que é realmente arriscado. Se o empreendimento falhar, é certo que elas recebam um golpe do qual nunca mais conseguirão se recuperar. Todavia, quem agir de acordo com o meu método terá uma reserva monetária. Assim, se surgirem oportunidades de aquisição de mercadorias mais baratas ou alguma transação de lucro certo, poder-se-á fechar um negócio de imediato e assim obter lucros de certa forma inesperados. Em contrapartida, quando todos os recursos estão empatados, às vezes podem surgir dificuldades na hora do pagamento ou mesmo inadimplência, e dessa maneira a perda do crédito. Havendo uma reserva de dinheiro, a pessoa poderá honrar o pagamento sempre no prazo e com isso conquistar maior crédito. Assim usufruirá de múltiplos benefícios. A respeito disso, desejo dar um exemplo de um fato de grandes proporções que ocorreu recentemente. O principal motivo da derrota do Japão na última Grande Guerra foi sua política de empréstimos. Parece que são poucas as pessoas que têm percebido esse fato, mas é um assunto que merece a atenção de todos. Até o início da guerra, o Japão veio aumentando excessivamente suas importações a cada ano. Como as dívidas foram se avolumando, tornou-se necessário fazer novos empréstimos para pagar a dívida anterior.
Foi com esses empréstimos que nosso país aumentou o poderio militar, expandiu seu território e estendeu cada vez mais suas mãos para invadir outros países. Naturalmente, além de empréstimos externos, também se realizaram empréstimos internos, de modo que o Japão acabou ampliando a política de dívidas públicas além de seu limite. Os prejuízos que a Ferrovia Nacional está sofrendo atualmente são herança dessa política. Caso o Japão não a tivesse adotado, talvez não tivessem surgido pessoas ambiciosas, ávidas por invasões. E mais, ao contrário do que ocorreu anualmente, o comércio teria aumentado o volume de exportações e, sem sombra de dúvida, o Japão se tornaria imensamente próspero. Em consequência, é evidente que a cultura pacifista teria se expandido amplamente, a moral do povo se elevaria e seríamos uma nação feliz, estimada pelo mundo inteiro. Se nosso país fosse próspero, poderia importar somente o necessário em matéria de alimentos. E, por proporcionar aos demais países uma sensação de segurança, as nações de grande extensão territorial receberiam com muito prazer os imigrantes japoneses e o controle da natalidade seria desnecessário. Se a política de empréstimos de uma nação tem essas consequências, ocorre o mesmo no nível pessoal. Acredito que, com o que expus, puderam compreender a forma de se solucionar o problema da pobreza. Jornal Riccari, número 50, em 30 de junho de 1949. A vitória do cultivo natural, a força do solo. O princípio da agricultura natural. O princípio da agricultura natural consiste em fazer manifestar a força do solo. Isto porque até agora o ser humano desconhecia a verdadeira natureza do solo, ou melhor, não lhe era dado conhecê-la. Tal desconhecimento levou-o a adotar o uso de adubos e despercebidamente acabou por colocá-lo em uma situação de total dependência em relação a eles, o que tornou essa prática uma verdadeira superstição. No começo, por melhor que eu explicasse o que era o cultivo agrícola sem adubos, as pessoas não me davam ouvidos e riam de mim. No entanto, fui sendo recompensado aos poucos e, ultimamente, a cada ano que passa, os praticantes do cultivo natural têm aumentado, mesmo porque os resultados das colheitas em toda parte têm sido surpreendentes. Ainda que no momento a maioria seja da esfera dos fiéis de nossa igreja, de hoje em diante surgirão gradativamente em várias regiões simpatizantes fora desse círculo. Nosso método agrícola está se expandindo rapidamente, portanto já se pode imaginar que não está longe o dia em que ele será praticado em todo o território japonês. Assim sendo, falando francamente, acho que nossa forma de cultivo poderá ser divulgada como movimento de derrubada da superstição do adubo. Por ser uma agricultura que não usa absolutamente adubos, nem na forma de esterco, nem de fertilizantes químicos, mas somente compostos naturais, é denominada de método de cultivo natural. Evidentemente, a matéria-prima dos compostos naturais são as folhas e os capins secos, que se produzem naturalmente. Contrariamente, os adubos químicos e os dejetos humanos, o esterco de cavalo ou galinha, os resíduos de peixe e as cinzas de madeira não caem do céu nem brotam da terra. São aplicados pelo ser humano. Portanto, não é preciso dizer que a utilização dos mesmos é antinatural. Originariamente, é certo que nada poderia existir neste mundo sem as benesses da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os três elementos: fogo, água e terra. Em termos científicos, esses elementos correspondem respectivamente ao oxigênio do fogo, ao hidrogênio da água e ao nitrogênio da terra. Na agricultura não existe um só produto que não tenha relação com o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Assim, Deus fez com que os cereais e as hortaliças que constituem os alimentos para a sobrevivência do ser humano possam ser produzidos na quantidade exata de sua necessidade. Analisando a lógica que se segue, será possível compreender isso perfeitamente. Seria um absurdo se Deus criasse o ser humano e não providenciasse os alimentos que lhe possibilitaria a vida.
Logo, o fato de determinado país não conseguir produzir os alimentos necessários à sua população é porque em algum ponto ele não está de acordo com as leis da natureza criadas por Deus. Assim sendo, enquanto não se atentar para isso, não será possível sequer imaginar a solução para o problema da escassez de alimentos. A agricultura natural proposta por mim tem como base o princípio já citado, e o atual empobrecimento e o cansaço dos agricultores japoneses pela falta de alimentação serão solucionados sem dificuldades com a prática desse método. Deus, que a tudo vê, não deixa passar despercebida essa situação equivocada, e por meio de seu grandioso amor e misericórdia de não os deixar desamparados, está se dignando levar, por meu intermédio, o princípio da agricultura natural ao conhecimento da sociedade. Urge, portanto, que os agricultores despertem e adotem o quanto antes nosso método. Só assim poderão sair dessa situação. Conforme já mencionado, os três elementos, fogo, água e terra, são as forças motrizes para desenvolvermos os produtos agrícolas. Portanto, se houver uma boa incidência de sol, se garantirmos um bom abastecimento de água e se plantarmos em uma terra pura, é certo que obteremos um grande êxito jamais visto. Não se sabe quando, mas o ser humano cometeu um equívoco sem tamanho, que foi a utilização de adubos. Isso se deu por ele desconhecer por completo a natureza do solo. Efeitos contrários dos adubos. No início, a aplicação de adubos traz considerável resultado. Todavia, se essa prática durar por muito tempo, a ocorrência gradativa de efeitos contrários será inevitável, ou seja, as plantas vão se enfraquecendo, perdem a capacidade inerente de absorver os nutrientes existentes no solo e alteram suas características, precisando assimilar adubos como nutrientes. Poderão compreender melhor se fizermos uma analogia com os toxicômanos. Quando alguém começa a fazer uso de drogas, sente uma sensação muito agradável e durante certo período, muitas vezes, o funcionamento do cérebro se torna mais vivaz. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa pouco a pouco se aprofunda cada vez mais no vício e não consegue livrar-se dele. Nessa condição, quando o efeito do tóxico acaba, ela fica em estado de letargia ou sente dores violentas e nada consegue fazer. Uma vez que a situação se torna intolerável, embora saiba o mal que isso lhe faz, acaba consumindo a droga novamente e chega até mesmo a roubar para obter recursos para adquiri-la. Fatos semelhantes são constantemente noticiados nos jornais e podemos compreender quão nocivo esse tóxico é. Aplicando tal lógica à agricultura, compreendemos de imediato e afirmamos que hoje todos os solos cultiváveis do Japão estão viciados em adubos, ou seja, gravemente doentes. Todavia, tendo se tornado cegos adeptos dos adubos, os agricultores não conseguem despertar. Ocasionalmente, ao ouvirem minhas explicações, eles resolvem suspender o uso de adubos artificiais e iniciar o cultivo natural. No entanto, como nos primeiros meses os resultados são insatisfatórios, conclui precipitadamente que o certo mesmo é usar os adubos e, desistindo da mudança, voltam à prática anterior. Já que nosso método de cultivo está alicerçado na fé, as pessoas o praticam sem duvidar de nada do que eu digo. Assim procedendo, elas chegam a compreender facilmente o verdadeiro valor da agricultura natural. Descreverei a sequência dos fatos que ocorrem com a mudança para a agricultura natural. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal, durante algum tempo a coloração das folhas não é satisfatória e os talos permanecem finos e, no geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior aos dos demais arrozais convencionais. Isso dá ensejo à zombaria por parte dos agricultores vizinhos, o que leva o produtor iniciante da nossa agricultura a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupação e aflição, ele começa a orar a Deus. Passados 2 ou 3 meses, os pés de arroz começam a se tornar mais viçosos e na época do florescimento pode ser observada uma ampla recuperação,
o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, às vésperas da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal ou até maior, o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre o inesperado. O volume da produção do arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Ademais, o produto é de boa qualidade, possui brilho e consistência e seu sabor é inigualável. Geralmente ele se enquadra na classificação tipo 1 ou 2 e, na pior das vezes, no tipo 3. Seu peso é também maior em uma proporção de 5 a 10% acima do peso do arroz cultivado com adubos. E o mais interessante é que, devido à sua consistência, o rendimento não se reduz com o cozimento. Ao contrário, aumenta em 20% ou 30%. Assim, mesmo que a ingestão de arroz seja 30% a menos, a pessoa se sente plenamente satisfeita. Logo, até do ponto de vista econômico é vantajoso. Logo, se todos os japoneses comessem o arroz da agricultura natural, o resultado seria equivalente ao que se obteria em um incremento de produção de 30%. Mesmo mantendo a quantidade de produção atual, a importação de arroz se tornaria desnecessária, o que seria maravilhoso para a economia nacional. Superstição do adubo. Esclarecendo melhor o assunto, o fato de as plantas parecerem fracas durante 2 ou 3 meses se deve à presença de toxicidade dos adubos tanto no solo quanto nas sementes. Com o passar dos dias, essa toxicidade vai sendo eliminada e o solo e a plantação tendem a melhorar, restabelecendo-se a capacidade original de ambos. Acho que esta teoria é perfeitamente compreensível para os agricultores, pois eles sabem que após o acréscimo de água do campo do arrozal ou uma chuva forte, mesmo nos arrozais alagados em estado já degradado, sobrevêm certas melhoras. Isso ocorre porque o excesso de toxicidade dos adubos foi lavado e reduzido. Quando o desenvolvimento das plantas não é bom, os agricultores costumam repor terras de outras localidades ao solo, e com isso se observa uma ligeira melhora. Os agricultores acham que, com as sucessivas e contínuas plantações, o solo foi se tornando pobre devido à absorção de seus nutrientes pelas plantas. Por esse motivo, a melhora sobrevém com a reposição de novas terras. Todavia, isto é equívoco, pois o solo se enfraqueceu e tornou-se pobre em decorrência da toxicidade dos adubos utilizados ano após ano. Por intermédio dessa interpretação, podemos perceber facilmente o quanto os agricultores estão influenciados pela superstição do adubo. Os efeitos do uso de compostos orgânicos. Vou explicar a aplicação de materiais orgânicos naturais. Em se tratando de cultivo de arroz, corta-se a palha do arroz em pedaços bem pequenos, os quais devem ser bem incorporados ao solo para aquecê-lo. No caso de outras culturas, em canteiros de terra, deve-se proceder à decomposição das folhas e do capim secos e misturá-los bem à terra. A razão disso é para evitar o endurecimento do solo, pois, neste caso, as raízes das plantas têm dificuldade para se desenvolver. A respeito disso atualmente, dizem que é bom fazer o ar chegar às raízes, mas isso não é verdade, pois não há nenhuma razão para isso ser benéfico. Se o ar consegue chegar às raízes, é pelo simples fato de que o solo não está compactado. Trata-se de uma interpretação equivocada dos agrônomos a respeito disso. Assim sendo, no caso de cultivos cujas raízes não se aprofundam muito no solo, basta misturar à terra compostos de capim. Com relação aos produtos de raízes mais profundas, deve-se preparar um leito com compostos de folhas de árvores a uma profundidade de mais ou menos 30 centímetros, o qual servirá para aquecer a terra. Tratando-se da espessura do leito para as plantas de raízes profundas, pelo fato de existirem vários tipos de raízes, ele deve ter a espessura que seja de acordo com cada cultura. Geralmente as pessoas pensam que existem elementos fertilizantes nos compostos naturais, mas isso não é verdade. Sua função é aquecer o solo, bem como não o deixar endurecer. No caso de ocorrer ressecamento no solo junto às raízes, é preciso forrar essa parte com uma quantidade considerável de compostos orgânicos,
pois esse procedimento faz manter a umidade do solo. São esses efetivamente os 3 benefícios eficazes dos compostos naturais. Como puderam compreender pelo que foi exposto, a base da agricultura natural consiste em vivificar o solo, o que significa conservá-lo sempre puro, não utilizando impurezas como os adubos artificiais. Dessa forma, não encontrando nenhum empecilho, o solo poderá manifestar suas propriedades integralmente. Além disso, é estranho o fato de os agricultores afirmarem, entre aspas, vamos deixar o solo descansar, o que também vem a ser um erro. Quanto mais se cultiva, melhor o solo se torna. Em termos humanos, quanto mais se trabalha, mais saudável se fica, quanto mais se descansa, menos saudável. A respeito disso, os agricultores interpretam de forma oposta, acreditando que quanto mais se realizam os cultivos de forma sucessiva, mais fraco o solo vai ficando em virtude do maior consumo de seus nutrientes pelas plantas, e assim procuram beneficiá-lo fazendo-o repousar. Isso tudo está completamente errado. Devido aos equívocos, os agricultores acham que a cultura repetitiva é danosa e mudam a área de plantio todos os anos, o que lamentavelmente é uma ignorância e está fora de cogitação. Cultura repetitiva, colheita farta. Assim, em nosso método de cultivo, consideramos a cultura repetitiva uma prática benéfica. Uma prova disso é o milho que venho produzindo por 7 anos em Gora, Hakone, em uma terra misturada com pequenas pedras e que, sem dúvida, seria classificada como incultivável. Apesar da má qualidade do solo, a colheita deste ano foi maravilhosa. As espigas mais longas que o normal, os grãos bem juntinhos e enfileirados, mais adocicados, macios e saborosos. Por que digo que a cultura repetitiva é boa? O solo tem a capacidade inerente e natural de se adaptar ao que é plantado nele. Se fizermos uma comparação com o ser humano, poderemos compreender melhor. As pessoas que executam trabalhos braçais têm seus músculos desenvolvidos. Os escritores que usam mais a cabeça têm um intelecto evoluído. Por essa mesma razão, quem muda constantemente de profissão ou de localização não obtém sucesso, o que nos leva a concluir o quanto os agricultores estiveram errados até hoje. As boas novas para a sericultura. Finalizando, gostaria de dizer que se criarmos o bicho da seda com folhas de amoreira cultivadas sem adubos, ele não adoecerá. Seus fios serão de muita boa qualidade, resistentes, brilhantes, e o aumento da produção será garantida. Se tal prática fosse realizada em nível nacional, evidentemente ocasionaria uma grande revolução no mundo da sericultura e traria incalculáveis benefícios à economia do nosso país. Jornal Eco número 79, e 22 de novembro de 1950. A grande revolução da agricultura. A certeza de 50% do aumento da produção de arroz em 5 anos. Parte 1. Há mais de 10 anos, descobri e venho preconizando o método de cultivo agrícola natural que permite obter fartas colheitas sem o uso de adubos químicos e de esterco e utiliza apenas compostos naturais. Naquela época, mesmo que eu me voltasse aos agricultores tentando convencê-los e fazer com que confiassem, quase ninguém me dava ouvidos, e apesar de ter me esforçado muito, não obtive resultados satisfatórios. Entretanto, desde o princípio é minha convicção que, uma vez que esse método representa a verdade absoluta, certamente chegará o dia em que os agricultores entenderão e perceberão que, se não for dessa forma, eles jamais serão salvos. Ao mesmo tempo, como considero que o próprio destino da nação está comprometido, cheguei ao dia de hoje sem me curvar nem esmorecer. No entanto, não sei se feliz ou infelizmente, hoje, quando chegamos à grave situação que eu temia, tenho não só a forte sensação de que devemos fazer com que os agricultores, os japoneses em geral, passem a entender o cultivo agrícola natural. Do mesmo modo, comecei a vislumbrar uma grandiosa luz no futuro do nosso método agrícola
e finalmente, com a chegada do momento certo, sou levado a realizar uma ampla divulgação. O que também ajudou na implantação dessa forma de cultivo foi o fato que eu sou um religioso, pois não foram poucos os fiéis que, embora estranhassem bastante minha teoria, acreditaram e passaram a praticá-la, o que lhes possibilitou constatar os resultados positivos em um espaço de tempo relativamente curto. Desde então vem crescendo o número de simpatizantes e recentemente não só os fiéis, mas os agricultores de fora da esfera da igreja passaram a se interessar pela nossa agricultura. O Sr. Sadal Kanezaki, oficial do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, apresentou sob o ponto de vista técnico o resultado de uma rigorosa pesquisa realizada por vários anos, que reconhece o surpreendente resultado do cultivo natural, o que me causa uma incontida satisfação. A razão de minha alegria é que, como o nosso método de cultivo é norteado por preceitos religiosos, as pessoas em geral tendem a considerá-lo supersticioso. Todavia, creio que a declaração desse técnico do Ministério terá uma grande influência para anular essa imagem. Não resta dúvida de que o maior problema do Japão na atualidade é a escassez do nosso alimento principal. Após a guerra, vimos que não só o nosso território foi reduzido, como também a população vem aumentando progressivamente. Chegamos atualmente a 84 milhões de habitantes e a situação acabou se tornando ainda mais tensa. Este ano, por exemplo, temos um déficit bem acima de 3 milhões de toneladas de arroz. Com muito esforço, conseguimos ao menos estabilizar a situação, contando com a importação do produto de vários países. Uma vez que o valor da importação chega a mais de 100 bilhões de ienes, a economia nacional encontra-se em um patamar realmente difícil. Se essa questão não for solucionada, o futuro do Japão será preocupante. Além do mais, dependendo do cenário mundial, não se sabe nem quando nem que tipo de situação poderá se instaurar. Por essa razão, precisamos assegurar a todo custo uma quantidade básica necessária para a nossa população. Assim sendo, o governo e os agricultores estão se empenhando o máximo nesse sentido, mas infelizmente não têm obtido sucesso. Da mesma forma, observa-se até mesmo uma tendência de redução na produção. Este ano, por exemplo, em comparação com o ano passado, houve uma diminuição de cerca de 450 mil toneladas na produção, e pelo pouco resultado que se pode esperar do controle de natalidade incentivado pelo governo, prevê-se um aumento demográfico anual superior a 1 milhão de habitantes. Portanto, nada pode ser feito em relação a essa grande crise, a não ser aguardar a ocorrência de um milagre marcante. Então, porque nosso país não consegue produzir arroz na quantidade necessária para alimentar a população? Este é o ponto fundamental que estou querendo expor. O fato é que havia um grande equívoco no método agrícola empregado até hoje. A utilização de adubos artificiais, como os fertilizantes químicos ou esterco. Todavia, ninguém se dera conta desse fato. Porque será que não se conseguiu perceber até agora um erro dessa dimensão? É porque ao longo do tempo, inconscientemente, todos acabaram sendo tomados por um tipo de superstição em relação ao adubo. Como descobri esse erro, senti fortemente que eu tinha que despertar as pessoas dessa ilusão e realizar uma grande revolução no método agrícola. Por essa razão, criei esse movimento. Desejo expor minuciosamente o princípio e os procedimentos do nosso método agrícola, que permite a obtenção de fartas colheitas, utilizando apenas compostos naturais. Antes, porém, vou explicar os resultados do método de cultivo natural. Baseado na média alcançada pelos praticantes de todo o país, por meio do nosso método de cultivo no prazo de 5 anos consecutivos, será possível obter um aumento de 50% na produção. Imagino que as pessoas, em geral, certamente não conseguem acreditar. Considerando que atualmente a safra normal anual seja de 9 milhões e 450 mil toneladas, com aumento de 50% seriam 14 milhões e 175 mil toneladas.
Mesmo que os japoneses comam à vontade, haverá um excedente de 1,5 milhão de toneladas. Por conseguinte, ao invés de importar, o Japão terá que exportar esse excedente. E não somente isso. Trata-se de um método maravilhoso, uma vez que os gastos com os adubos são dispensados e os danos causados pelas pragas reduzidos a uma parte do que vemos hoje. Concomitantemente, os prejuízos causados pelas tempestades e enchentes serão reduzidos a menos da metade e, consequentemente, o trabalho provavelmente diminuirá drasticamente. Tudo isso se refere somente ao arroz, mas este método de cultivo se aplica também à produção agrícola em geral. Explicarei isso brevemente. Em primeiro lugar, todos os legumes e hortaliças cultivados pelo método natural apresentam naturalmente excelentes resultados. Por exemplo, as batatas doces são gigantescas de um tamanho surpreendente. Como a maioria pesa em média 2 quilos, a safra seguramente dobrará quando comparada ao cultivo convencional que usa adubos. Os grãos também serão maiores e verão aumentar sua produção, sendo fácil triplicar a colheita. Os nabos são bem brancos, suaves e de consistência macia e, na medida ideal, saborosos. As hortaliças apresentam boa coloração e não são carcomidas pelos insetos, sendo macias e deliciosas. Além destes, o milho, a melancia, a abóbora, todos os cereais, os legumes, as hortaliças ou as frutas apresentam ótima e inimaginável qualidade. Merece uma menção especial o extraordinário sabor dos produtos de cultivo agrícola natural. Quem experimenta o sabor do arroz, do trigo e das hortaliças de nossa produção, provavelmente nunca mais terá vontade de comer os produtos obtidos com adubos. Atualmente eu também consumo apenas os produtos naturais e, felizmente, o número de praticantes desse método aumenta tanto a cada dia que ultimamente já não consigo consumir tudo o que recebo. O mesmo ocorre com as frutas. Após a suspensão do uso de adubos artificiais, não só a produção, como também a qualidade e a receita decorrente de sua venda aumentam a cada ano. Dessa forma, todos têm se mostrado agradecidos. Em se tratando das flores, essas são maiores, suas cores mais vivas e belas, e quando usadas na vivificação floral, geralmente duram mais, deixando os praticantes desta arte extremamente satisfeitos. No cultivo agrícola natural ocorre uma acentuada diminuição de pragas. Na verdade, os adubos sintéticos provocam o seu aparecimento. Por esse motivo, é óbvio que eles deixarão de surgir se tais adubos não forem mais aplicados. Todavia, na tentativa de exterminá-los, utilizam-se atualmente os inseticidas e os defensivos agrícolas de forma abundante, os quais, na verdade, penetram no solo e se tornam a causa da proliferação dos insetos nocivos, ou seja, tudo é causado pela ignorância e nos causa pena. Ultimamente, podemos dizer que sofremos a ação de tempestades e enchentes anualmente, mas os prejuízos têm sido menores no cultivo natural. O que ocorre é que quando as plantas absorvem adubos sintéticos, enfraquecem acentuadamente. Ou seja, descobri o seguinte: no momento em que as plantas se impregnam tanto de esterco como de adubo químico, estes se tornam tóxicos e, por sua vez, servem de alimento para as pragas, ocasionando sua propagação. E ainda, dependendo do tipo de adubo, há tipos que dão origem a micro-organismos que se alimentam da própria planta e vão se multiplicando. Se surgirem na raiz, devastam as radículas, devorando-as e provocando enfraquecimento do vegetal. Esta é a causa do secamento das folhas, da quebra dos caules, da queda das flores, da má formação de frutos, da atrofia das batatas inglesas e outros problemas. Mesmo que não seja na raiz da planta, inúmeros tipos de micro-organismos se desenvolvem. Se a planta for saudável, terá força para erradicá-los. Entretanto, como já afirmei, se a planta se encontrar enfraquecida devido à aplicação de adubos,
ela acaba sendo vencida pelos micro-organismos. A planta cultivada sem adubos é mais resistente aos ventos e às chuvas, não caindo com facilidade. Ainda que isso ocorra, a planta logo se reerguerá, ao passo que a cultivada com adubo permanecerá caída, ocasionando um prejuízo enorme. Poderão compreender seu motivo observando-se as raízes. Nas plantas cultivadas sem adubos, a própria raiz é mais numerosa e profunda, por conseguinte, a fixação é bem mais forte. Outro ponto característico, seja com arroz ou com outras hortaliças e legumes, é o tamanho das folhas, que são mais curtas. Os agricultores já sabem que em todas as plantas, quanto mais curto o caule e menores as folhas, mais frutos elas dão. Em contrapartida, como a planta cultivada com adubos é mais alta e tem folhas grandes, à primeira vista aparenta ser esplêndida, mas geralmente sua frutificação é pior do que o esperado. No caso do bicho da seda, se criado em uma moreira livre de adubo, será saudável, os fios produzidos serão mais resistentes e brilhantes, de qualidade superior e, naturalmente, com uma grande produção. Tal resultado será devido não ao surgimento de doenças. De acordo com o que foi explicado acima, observamos que todos os produtos cultivados pelo método natural possuem comparáveis vantagens em relação aos que são produzidos com adubos. É necessário que saibam o seguinte: em primeiro lugar, deve-se considerar a própria capacidade do solo, o qual foi criado por Deus a fim de produzir alimento suficiente para prover o ser humano e os animais. Dessa forma, por natureza, o solo é pleno de elementos fertilizantes e podemos até dizer que é um aglomerado de adubo. Desconhecendo essa realidade até hoje, o ser humano enganou-se acreditando que adubo é o alimento da planta e, por ter utilizado tanto adubo sintético, acabou causando inesperadamente o enfraquecimento da força original do solo. Ouvimos frequentemente que o solo japonês é ácido, e a causa é exatamente a que citamos acima. Sendo assim, tudo isso não é um assustador engano? Nesse sentido, para que possamos aumentar a produção agrícola, devemos incrementar a própria força do solo ao máximo possível. E como isso pode ser feito? Além dos compostos naturais, não acrescentar nenhuma substância impura, conservando o solo sempre limpo. Basta esse procedimento para que se tenha um excelente resultado, algo impossível de se acreditar se nos basearmos na mentalidade de até hoje. Com base nas razões acima citadas, podemos dizer que o princípio fundamental do cultivo agrícola natural é o respeito à natureza, o que ela nos tem ensinado frequentemente. Como podemos compreender quando observamos o crescimento e o desenvolvimento de tudo que existe no mundo, não há nada que não dependa da força da grande natureza, ou seja, do sol, da lua e do solo, que correspondem aos três elementos fogo, água e terra. Sem dúvida, isso ocorre também com os produtos agrícolas, pois se os mesmos forem expostos adequadamente ao sol, bem irrigados e se mantivermos o solo puro, a produção será maior que o necessário para o sustento do ser humano. Observem, vemos sobre o solo capim seco e folhas caídas em abundância que se renovam completamente a cada outono. Isso ocorre para fertilizar o solo e nos ensina a utilizá-los como tal. Os agricultores acreditam haver elementos fertilizantes nos compostos naturais, mas isso não é verdade. O efeito original dos compostos naturais consiste em aquecer a terra e não deixar que ela resseque e endureça. Em síntese, promove a absorção de água e calor pelo solo, fazendo com que este não fique compactado. Com base no raciocínio exposto acima, o adubo a ser aplicado ao arroz consiste em palha cortada em pedaços pequeninos a serem misturados bem à terra, algo totalmente natural. Dado que a palha é produto do arroz, é também eficaz no aquecimento das raízes. O fato de as folhas caídas das árvores e o mato seco serem bons para as hortaliças
É porque geralmente nas proximidades das hortas existem bosques com folhas caídas das árvores e mato seco, o que nos mostra que devemos utilizá-los. O centro do globo terrestre é uma gigantesca massa de fogo que emana constantemente calor, isto é, o espírito do solo. O nitrogênio é esse espírito, sendo também o adubo que Deus nos concedeu. O nitrogênio atravessa a superfície terrestre e, ao atingir uma determinada altitude, aí se acumula. Com a chuva, ele se precipita à superfície do solo e penetra em seu interior. Esse é o adubo natural de nitrogênio caído do céu e, sem dúvida, a sua quantidade é a ideal, sem excesso nem falta. Há uma razão pela qual começaram a utilizar fertilizantes à base de nitrogênio. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, devido à falta de alimentos na Alemanha, surgiu a necessidade de aumentar rapidamente a produção e daí a descoberta do método de extrair nitrogênio da atmosfera. Ao empregá-lo, a produção aumentou e, a partir de então, esse método começou a ser difundido mundialmente. No entanto, trata-se de um resultado temporário que não dura muito. Chegará o dia em que, com o uso excessivo de nitrogênio, o solo enfraquecerá e a produção se reduzirá. Mas esta lógica ainda não é do conhecimento de todos. Ou seja, basta considerar esta situação como algo semelhante à dependência de drogas. Há um fato para o qual devo chamar a atenção. Ainda que se adote o cultivo natural, o grau de toxicidade de adubos ainda existente no solo e nas sementes poderá exercer uma influência muito grande. Por exemplo, se em alguns arrozais, a partir do primeiro ano de mudança para o método natural, já se consegue um aumento de 10% na produção, em outros poderá até ocorrer no primeiro e no segundo ano uma redução de 10% a 20%. Finalmente, a partir do terceiro ano, o aumento será de 10% a 20% e aí em diante os resultados esperados serão alcançados gradativamente. Assim, não haverá erro em pensarmos que em situações normais no primeiro ano, a produção seria igual à original. No segundo ano, haveria um aumento de 10%, no terceiro ano de 20%, no quarto ano de 30% a 40% e no quinto ano de 50%. Sendo assim, quando o resultado é demasiadamente negativo, é porque ainda restam adubos artificiais em grande quantidade. Em tais casos, basta moderar seu efeito misturando outro tipo de solo superficial trazido de outro lugar para misturar com o solo original. Existe outro fator relevante. Fertilizantes químicos como o sulfato de amônio são absorvidos pelo arroz. E quando esse veneno mortal é ingerido pelo ser humano 3 vezes ao dia, mesmo em quantidades mínimas, é óbvio que acabará causando danos ao corpo sem que ele perceba. Ninguém pode afirmar que isso não seja uma das causas do atual aumento de pessoas doentes. Gostaria de enumerar rapidamente as vantagens econômicas do cultivo agrícola natural. 1. Os gastos com adubos tornar-se-ão desnecessários. 2. A mão de obra diminuirá pela metade. 3. Haverá um grande aumento na colheita. 4. Os produtos de sabor inigualável e de peso maior não perdem o volume durante o cozimento. 5. As pragas praticamente desaparecem. 6. Os atuais e persistentes problemas de vermes ou outros parasitas intestinais serão solucionados por completo. Acredito que puderam compreender quão revolucionário e que grande boa nova é o nosso método de cultivo. É claro que por meio de sua prática o problema alimentar do Japão será solucionado de vez, além de ser a força motriz para a solução de outros problemas, principalmente os concernentes à saúde do ser humano, e influenciar positivamente a situação. Se essa técnica for difundida por todo o Japão, sua reconstrução será antecipada e não tendo a menor dúvida de que chegará o dia em que seremos respeitados pelos demais países como uma nação de cultura elevada. Assim, desejo fazer com que esta publicação especial seja lida pelo maior número possível de japoneses. Para finalizar,
Ressalto que não tenho a mínima intenção de divulgar nossa igreja por meio dessa publicação. E mesmo que os praticantes não sejam membros da nossa religião, alcançarão os bons resultados expostos há pouco. Jornal Eico, número 141, em 30 de janeiro de 1952. A grande revolução da agricultura. O cultivo sem uso de adubos em uma higiênica e prazerosa horta caseira. No primeiro número da nossa revista Tenjō Tengoku, publiquei um artigo voltado para os agricultores em que detalhei o cultivo agrícola sem adubos. Desta vez explicarei principalmente as hortas caseiras. Na referida revista e no nosso jornal, divulguei os excelentes resultados obtidos pelos agricultores por meio do cultivo sem adubos. Acredito que os leitores tenham conseguido entender em linhas gerais. As hortas caseiras são praticadas principalmente por leigos e, por essa razão, posso afirmar categoricamente que as boas novas do cultivo sem adubos traz uma grande alegria, tal qual uma luz que surge na escuridão. Até agora, nas hortas caseiras, utilizava-se principalmente esterco como adubo, mas manuseá-lo é, evidentemente, insuportável tanto pela questão do mau cheiro quanto por seus outros aspectos. Adotando-se o cultivo sem adubos, tais sofrimentos desaparecem, tornando-se uma prática higiênica e profundamente prazerosa. Além disso, é menos trabalhoso e os resultados são bem melhores comparados aos da agricultura que usa adubos. Por conseguinte, é como se matassem 2 coelhos com uma só cajadada. Vou enumerar as vantagens desse cultivo. 1. Sendo utilizado apenas composto à base de vegetais, o agricultor terá menos trabalho e estará livre da parte desagradável causada pelo uso de esterco. 2. As hortaliças obtidas são de melhor qualidade e possuem sabor incomparável às cultivadas com adubos. 3. O tamanho e a quantidade das hortaliças aumentam. 4. O aparecimento de pragas reduz-se a uma pequena fração quando equiparado ao cultivo com adubos, dispensando-se evidentemente o uso de agrotóxico. 5. A preocupação com a transmissão de parasitas, principalmente de lombrigas, torna-se desnecessária. Muitas outras vantagens poderiam ser citadas, mas relacionei apenas as principais. Uma vez que os espaços nas hortas caseiras são pequenos, normalmente não se plantam arroz nem trigo, e sim hortaliças. Por essa razão, vou explicar as experiências de cultivo que tive com algumas delas. As batatas inglesas são bem brancas, de consistência cremosa e de aroma agradável, que chegam a estimular fortemente o paladar. O tamanho e a produção reduzidos apontados pelos praticantes leigos se devem aos adubos anteriormente utilizados no cultivo das mesmas. Sem sua aplicação, o tamanho e a quantidade serão maiores. As plantas de milho são mais altas, os caules mais grossos e as folhas bem mais verdes do que o comum. As espigas são mais grossas e compridas, com os grãos bem adensados e alinhados, macios e doces. As pessoas ficam admiradas com seu sabor inigualável. Os nabos são bem brancos, de casca lisa. Seu comprimento e grossura apresentam-se maiores e são mais macios e saborosos que os comuns. A frequente ocorrência de textura fibrosa e com pequenas cavidades nos nabos são em decorrência do uso de adubos. Todas as hortaliças que são apropriadas para conservas, tais como a selga, mostarda, espinafre, repolho, possuem aroma agradável, são volumosas, macias e muito apetitosas. No final do ano passado, um praticante de horta caseira trouxe-me 3 acelgas que pesavam mais de 5 quilos cada uma.
Eu nunca havia visto uma selga daquele tamanho. Evidentemente, as leguminosas também têm bons resultados na produção pelo nosso método de cultivo. A altura da planta e as folhas são menores, como é o caso do edamame. Nota, soja ainda na vagem verde, mas a produção chega a dobrar. A maioria das vagens contém 4 grãos, e as de apenas 1 grão são muito raras. Com o cultivo por meio de adubos, tanto o caule como as folhas das leguminosas em geral crescem muito, e a ocorrência da queda de flores é maior. Consequentemente, a produção de grãos torna-se reduzida. Sem dúvida, a produção sem o uso de adubos aumenta de 50% a 100%. As berinjelas apresentam boa coloração, casca macia e aroma agradável. Não só pela aparência, mas também pelo sabor. Quem já as provou não consegue comer as que são produzidas com adubos. Vou abreviar detalhes sobre a cebola, a cebolinha, o tomate, a abóbora, tipos de pepino e outros, cujas qualidades se mostram excelentes. Especialmente a abóbora apresenta textura muito cremosa e sabor adocicável indescritível. Entre os tubérculos, a batata doce cresce tanto que chega a nos surpreender. Se deixá-la por muito tempo sem colher, torna-se inimaginavelmente grande. O mesmo se verifica com as frutas, em especial as cítricas. O caqui e o pêssego, entre outras, produzem frutos incomparavelmente mais saborosos do que os de cultivo com adubos. Acima está um breve relato. A seguir, explicarei o princípio e a utilização do composto. No cultivo sem adubos, é necessário o uso do composto. Existem 2 tipos de composto, o de folhas de mato e o de folhas de árvores. O primeiro é apropriado para ser misturado à terra, e o segundo é indicado para fazer o berço de folhas. A respeito disso, desejo expor o efeito da agricultura natural e seu princípio. Nosso método agrícola difere do usual com adubos porque, em primeiro lugar, considera o solo como uma matéria profundamente misteriosa feita pelo Criador para a produção de alimentos de origem vegetal. À vista disso, fazer o solo expressar sua vitalidade ainda mais é que possibilita o cumprimento de seu objetivo original. Desconhecendo este princípio e baseados em uma interpretação errônea, os antigos passaram, não se sabe desde quando, a usar adubos. Como resultado, o solo perde o vigor original e morre. Na tentativa de recuperar a vitalidade do solo, passaram a utilizar adubos de maneira indiscriminada, os quais intoxicaram as plantas. Dizem que o solo japonês empobreceu, mas a causa está evidentemente na aplicação de adubos. Especialmente nos anos recentes, como resultado do uso de fertilizantes químicos, o processo de degradação do solo acelerou. Uma boa prova disso consiste em acrescentar solo trazido de outro lugar quando ocorre queda de produção de arroz. E por meio dessa prática, observa-se a ocorrência de uma melhora temporária. Os agricultores interpretam que, devido ao cultivo realizado ao longo dos anos, houve esgotamento de nutrientes da terra, que foram absorvidos pelas plantas e, com isso, a produção caiu. Portanto, acham que o ideal é trazer solos virgens e ricos em nutrientes de outro lugar. Contudo, isso é um grave erro, pois, na verdade, a cada ano o solo perde sua vitalidade em consequência da utilização de esterco e fertilizantes químicos. Com o acréscimo de terra isenta da toxina dos adubos em parte, ocorre sua recuperação. Sendo assim, o composto tem por finalidade impedir a compactação do solo e aquecê-lo.
Para tornar mais vigorosa a capacidade de crescimento das plantas, o fundamental é promover o desenvolvimento da raiz. O primeiro passo consiste em não deixar o solo compactar, daí a necessidade de se misturar o composto ao solo. Para promover o crescimento dos pelos radiculares das plantas, deve-se utilizar o composto à base de mato, pois suas fibras são mais macias e não atrapalham o crescimento dos mesmos. As fibras das folhas de árvores, no entanto, são mais duras e por esse motivo não convém misturá-las ao solo. É melhor utilizá-las para formar um berço de folhas sobre o solo a fim de aquecê-lo. O ideal seria preparar uma camada de uns 30 centímetros de solo misturado ao composto à base de capim, e abaixo dela um leito da mesma espessura, usando apenas composto à base de folhas de árvores. No cultivo de hortaliças em geral e de leguminosas, o processo descrito é conveniente, mas em se tratando de nabo, cenoura, bardana e similares, em que se visa o crescimento das raízes, deve-se dimensionar as camadas de maneira adequada. Na medida do possível, fazer canteiros altos e possibilitar que as raízes recebam bastante sol fará com que o crescimento melhore muito. Em se tratando, por exemplo, de batata doce, os canteiros altos devem ter mais ou menos 60 centímetros de altura, dispondo-se as mudas em uma distância de 30 centímetros uma da outra. Assim, procedendo, será possível colher batatas doces gigantes. Ouve-se dizer frequentemente que o melhor é dispor os canteiros em sentido norte-sul ou leste-oeste, mas esse procedimento é para que as plantas recebam incidência solar maior. Por essa razão, basta dispô-los levando em consideração a posição de melhor insolação e a direção do vento. Quando este é muito forte, há a possibilidade de os caules se quebrarem ou de a terra se espalhar. Assim sendo, é necessário plantar árvores como quebra-vento, fazer cerca, objetivando minimizar a ação do vento. Como princípio, quanto mais limpo o solo for mantido, maior será a sua vitalidade. Portanto, a utilização de materiais inadequados no solo, como esterco, traz resultados adversos. Mesmo que seja por desconhecimento desse fato, o trabalho realizado não só será infrutífero, mas também trará resultados negativos. Evidentemente, os americanos jamais comem hortaliças produzidas no Japão por temerem a presença de parasitas. Em se tratando do cultivo sem adubos, não haverá motivo para preocupação, o que é realmente uma grande revolução da agricultura e uma boa nova para todos nós. Jornal Ricari, número 3, em 30 de março de 1949. Extraído do livro Alicerces do Paraíso, volume 5, página 11. Notas. Até 1951, Meishu Sama se referia ao método agrícola que desenvolveu como cultivo agrícola sem adubos. Somente após essa data é que ele passou a chamar de agricultura natural. Título anterior: A higiênica e agradável agricultura natural nas hortas caseiras. Berço de folhas. Técnica utilizada em países de clima temperado para melhorar o desenvolvimento das plantas, aquecendo-se o solo. Vide também o ensinamento Cultivo Agrícola sem Adubos, publicado neste volume. Nesse caso, o solo limpo significa um solo que não contém as impurezas dos fertilizantes ou outros materiais tóxicos. As plantas têm vida própria. Gosto muito de cuidar das plantas do jardim e procuro sempre acertar o formato delas cortando seus galhos. Às vezes, porém, sem querer, acabo cortando demais ou errando as podas. Devido ao espaço ou à falta de alternativas, planto uma árvore em um lugar que não é do meu agrado.
Além do mais, pelo mesmo motivo, sou forçada a deixar a parte da frente para trás ou meio de lado. Assim sendo, por algum tempo, toda vez que a observo, fico incomodado. O interessante é que parece que aos poucos a árvore vai se acomodando e com o passar do tempo ela acaba se harmonizando perfeitamente com o lugar. Acho isso extraordinário e não consigo deixar de pensar que ela tem vida própria, que não há dúvida de que também possui espírito. Nesse ponto, assemelha-se aos seres humanos que cuidam de sua aparência para não passarem vergonha perante os outros. A respeito disso, tempos atrás, um mestre em jardinagem já idoso contou-me que, quando uma planta não dá flores a contento, ele se dirige a ela e diz: se você não florir esse ano, serei obrigado a cortar você. Segundo ele, assim procedendo, ela infalivelmente floresce. Ainda não fiz essa experiência, mas o fato parece-me verossímil. Deste modo, creio que não incorreremos em erro se lidarmos com a grande natureza, acreditando que tudo nela possui espírito. Havia em um livro o relato de um ocidental que cultivou uma árvore que geralmente leva 15 anos para crescer e que, por ter sido cuidada com amor, cresceu na metade do tempo, ou seja, em 7 ou 8 anos. O mesmo pode ser dito em relação aos arranjos florais. Eu próprio vivifico flores em todos os cômodos de minha casa. Entretanto, ainda que um ou outro arranjo não esteja do meu total agrado, deixo-o assim mesmo. No dia seguinte, noto que, diferentemente do dia anterior, as flores se acomodaram em uma boa posição, como se tivessem vontade própria. Vivifico as flores da maneira mais natural possível, sem forçar sua natureza de maneira alguma para que elas possam, cheias de vida, durar por mais tempo. Quando mexemos nelas demasiadamente, morrem logo, o que não é nada interessante. Assim, quando vamos vivificar, devemos traçar na mente a composição final do arranjo, bem como cortar e fixar as flores com rapidez. Isso porque, assim como outros seres vivos, quanto mais mexermos, mais elas enfraquecerão. Essa lógica também se aplica ao ser humano. Na criação dos filhos, quanto mais os pais, preocupados, procuram cuidar excessivamente deles em todos os aspectos, mais fracos eles se tornam. Por vivificar as flores à minha maneira, os arranjos duram mais do que o dobro do normal, o que deixa as pessoas realmente surpresas. Por exemplo, em geral não se usam bambu e bordo nos arranjos, certamente porque acham que os mesmos não vivem muito tempo, mas eu gosto de utilizá-los. Eles sempre duram de 3 a 5 dias. Às vezes o bambu leva mais de uma semana e o bordo cerca de 2. Além disso, qualquer que seja a flor, evito cortá-la, deixando-a como está. No entanto, geralmente os professores de arranjos florais despendem vários esforços para a flor obter maior duração. Mas isso é muito engraçado, pois estas acabam durando ainda menos. Jornal Eco número 220, em 5 de agosto de 1953. O mal social é ou não causado pelo ambiente? Desde a antiguidade, disse que quando a necessidade bate à porta, os princípios e a moral saem pela janela. Isso significa que quando o indivíduo passa a não ter mais dificuldades materiais, suas palavras e ações também melhoram. Assim, ao se observar a sociedade atual, verifica-se que ela está realmente repleta de mal social e um grande número de intelectuais interpreta que a causa reside na carência material. Em parte isso é verdade, mas não é esta a razão fundamental. Se essa carência for o verdadeiro motivo, as pessoas que possuem bens materiais em abundância deveriam ser honestas. Contudo, a realidade não nos mostra isso. É incalculável o número de pessoas que, apesar de terem o que comer e vestir, praticam atos ilícitos e às vezes chegam a perturbar a sociedade e a causar muito mais danos do que os pobres. Vemos aqueles que, usando o poder do dinheiro, apoderam-se de inúmeras propriedades, deixando-as praticamente abandonadas em um período de séria crise habitacional.
Por meio do poder financeiro, aproveitam-se de muitas mulheres, perturbando a moral, além de usurparem a liberdade das pessoas mais fracas e menos favorecidas socialmente, impedindo que subam na vida. Corrompem a política e, quando os filhos ingressam na universidade, corrompem os educadores. Enfim, são tantas outras coisas que chega a ser impossível enumerá-las. Os fatos acima mostram claramente que a causa do aumento dos males sociais não é unicamente a carência material. Conclui-se que a origem do mal social é, conforme afirmamos constantemente, a falta de fé. Esta é a verdadeira causa. Por essa razão, enquanto não solucionarmos essa questão, será impossível pensar na erradicação dos males sociais. É exatamente o surgimento de uma religião poderosa que constitui a base de uma solução definitiva. A seguir, gostaria de apontar o grande erro que existe no pensamento dos intelectuais da atualidade. Qual seria? É a mania de atribuir a terceiros toda a responsabilidade. É provável que tal mentalidade tenha como cerne a influência do marxismo. Segundo a teoria socialista, a causa da infelicidade reside na má organização social. De fato, torna-se necessário melhorar cada vez mais a estrutura e a organização da sociedade, mas é um grande equívoco determinar que esta seja a causa única da infelicidade humana. Mesmo que se consiga estabelecer uma estrutura organizacional ideal, se o modo de pensar e de agir de cada indivíduo estiver errado, ela não poderá ser administrada com eficiência e o resultado inevitável será a falência do sistema. Portanto, a verdadeira forma de solucionar o problema é melhorar a mentalidade de cada indivíduo, ou seja, considerar o ser humano como elemento principal e a organização social secundária. Evidentemente, o pensamento incorreto surgiu do materialismo. Este não reconhece a espiritualidade e tenta solucionar tudo somente por meio da lógica materialista. E esta é a grande causa do erro. Consequentemente, tenta-se provar sempre que as próprias palavras e ações são corretas e a culpa é atribuída ao outro. Na realidade, a causa de quase todos os males está no indivíduo. Se a pessoa conseguir conscientizar-se claramente disso, tanto a virtude da modéstia quanto o espírito filantrópico surgirão espontaneamente e se concretizará uma sociedade feliz e pacífica. Não há outra forma para tal a não ser por meio da religião, da fé. O princípio da revolução socialista de destruição da organização social se baseia na transferência das responsabilidades individuais a terceiros e na consequente manipulação do povo. Portanto, desejo que as pessoas se conscientizem plenamente do sentido do que aqui apresentamos e, colocando um ponto final nos erros cometidos até o presente, estabeleçam um brilhante recomeço. Jornal Ricari, número 10, em 25 de maio de 1949. Poema 79. É dever de todo ser humano trabalhar pela felicidade e pela paz desse mundo. Nidai Sama. Outro dia, nesta mesma coluna, afirmamos que a fé deve estar de acordo com a lógica. Portanto, acredito que os senhores tenham compreendido. No entanto, recentemente, um responsável da igreja regional fez uma nova pergunta relacionada ao assunto que apresentarei a seguir. Trata-se de uma fiel que ingressou na nossa igreja há cerca de 2 anos. Tornou-se messiânica devido à cura de infiltração pulmonar do marido. Em fevereiro deste ano, o filho de 2 anos de idade contraiu pneumonia. Ao pedir orientação ao responsável da unidade religiosa, este se dispôs a curá-lo e desde então passou a ministrar-lhe de orei fervorosamente. Contudo, não houve melhora significativa e por fim o menino chegou a correr risco de vida. Dias atrás recebi um telefonema solicitando-me pedido de graça. Depois disso, a criança obteve melhora. Contudo, a mãe continuava preocupada com o estado de saúde do filho e recorreu ao chefe de igreja indagando-lhe que procedimento tomar.
Assim ele veio procurar-me, trazendo a mãe e a criança. Minha resposta foi a seguinte: uma doença tão simples como a pneumonia não deveria perdurar tanto tempo. Infalivelmente, deve existir algum ponto que não esteja correto. São duas as causas. Uma delas constitui um grave erro e, por tratar-se de um assunto particular, manteremos em segredo. A outra é extremamente relevante e, como desejava que o chefe da igreja também a ouvisse, expliquei detalhadamente. Já que os pais dessa criança haviam ingressado na nossa igreja há 1 ou 2 anos, o pai ou a mãe é que deveriam ter ministrado de orei ao próprio filho, acometido de uma simples pneumonia. Caso assim tivessem procedido, a criança já estaria restabelecida. No entanto, os pais, interpretando de forma equivocada a situação e sem mesmo se preocuparem em ministrar de orei ao filho, incomodaram o responsável da unidade religiosa, solicitando-lhe de orei, procedimento completamente fora da lógica. E o responsável, por sua vez, diz que foi até a casa da criança ministrar-lhe de orei por algumas vezes. Portanto, a atitude de ambas as partes está completamente equivocada. Originariamente, a função do responsável de uma unidade religiosa é o encaminhamento à fé das pessoas que ainda não são membros. As que já o são têm a permissão de Deus de realizar a cura das doenças. Por conseguinte, em se tratando de doentes na família, quem deve ministrar de orei são os próprios familiares. No caso apresentado, apesar de membro, a pessoa recorreu ao responsável da unidade, o que significa atrapalhar suas atividades. Por outro lado, o responsável deveria ter ensinado o membro a respeito do assunto, mas ele não percebeu isso, fazendo-me imaginar que ele se encontrava completamente desatento. Em casos excepcionais, esse responsável até pode ministrar de orei, solicitando a Deus sua permissão, mas por pouco tempo. Em suma, quando nada está de acordo com a lógica, não é possível receber graças. Por exemplo, os diretores, os responsáveis da igreja regional, os responsáveis de unidades religiosas e demais ministros, de acordo com sua posição e cargo, devem atentar para não incorrer na falta de lógica. Para tanto, é preciso empenhar-se habilmente na leitura de ensinamentos, visando ao polimento da própria inteligência superior, Chieshokaku. E dessa forma, em qualquer situação, conseguirão perceber se estão ou não de acordo com a lógica. Não se deve esquecer a diferença entre Daiju e Shoujo. Sempre devemos dar prioridade à expansão da obra divina e deixar os assuntos particulares em segundo ou terceiro plano. Ao procedermos dessa forma, tudo correrá convenientemente, ou seja, se agirmos dentro da lógica, considerando perdas e ganhos de forma global, poderemos receber muitas e muitas graças. É evidente que, se causarmos o menor transtorno à obra divina, as coisas não correrão a contento. Seja como for, trata-se de uma gigantesca atividade de salvação da humanidade e, além do mais, Deus está com muita pressa. Portanto, é preciso refletir profundamente sobre isso. Jornal Eiko, número 213. A fé deve estar de acordo com a lógica, em 17 de junho de 1953. A civilização atual não é capaz de fazer o ser humano feliz porque foi criada pelas mãos humanas. Poema 102. Ao examinarmos atentamente a civilização atual, notamos que ela apresenta inúmeras falhas. Entre estas, a principal é o pensamento em relação à ciência. Como é do conhecimento de todos, com exceção dos religiosos, as pessoas se identificam completamente com a sua supremacia. Estão convictas de que todos os problemas podem ser solucionados por meio dela. Contudo, existem muitas coisas que a ciência não consegue resolver. Apesar disso, sendo totalmente devotadas a ela, essas pessoas não conseguem enxergar nada mais.
Isso se dá porque não percebem que o nível da cultura atual é por demais inferior. As pessoas que têm seus olhos ofuscados sequer conseguem atentar para essa realidade. Para facilitar a compreensão dos leitores, tecerei alguns comentários a respeito da civilização baseado na situação geral. De acordo com o que pudemos averiguar, via de regra, grande parte das pessoas tenta encontrar na religião a solução daquilo que a ciência não consegue resolver. Entretanto, existem muitos problemas que a religião não consegue solucionar. Assim sendo, a maioria procura a ciência, deixando-se levar pelas incertezas. Na realidade, ambas possuem certa força, mas o problema reside no ponto de não conseguirem resolver todas as questões. As de maior proporção são a guerra, a doença e o crime. Há milhares de anos, a humanidade vem empregando toda a sua inteligência para solucioná-los. Até hoje, porém, ainda não se conseguiu sequer vislumbrar a luz da solução. Analisando-se dessa forma, sem o surgimento da incógnita X, superior à ciência e à religião, não teremos nenhuma chance de solução. Caso contrário, será que este mundo de ilusão continuará eternamente, por mais que nos esforcemos? Obviamente que não, pois pelo surgimento da incógnita X, a luz intensa já está sendo emitida. Não se surpreendam se eu disser que essa incógnita vem a ser a religião messiânica e que ela não é senão a luz do Oriente, tão almejada pela humanidade. Isso porque nossa igreja, detentora de um poder de cura de doenças sem igual, vem salvando um grande número de pessoas infelizes. As que ingressam nela, evidentemente, se tornam saudáveis. São incapazes de cometer crimes e passam a ter um poder que extermina, de uma vez por todas, até mesmo a guerra. Para mostrar essa realidade é que a estou apresentando, fundamentando em fatos. Evidentemente, mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que ela atrairá a atenção do mundo. Portanto, essa é uma força inédita na face da Terra, e tal como sugere o título deste artigo, ela é superior à religião e à ciência. Assim sendo, tanto uma como outra são consideradas partes integrantes da incógnita X e aplicadas de acordo com o assunto. Nossa religião é por demais grandiosa e misteriosa para ser compreendida pela inteligência das pessoas da atualidade. Se eu tivesse que denominá-la, chamaria de força de salvação do mundo. Por conseguinte, expandindo essa força, nós nos empenharemos no desenvolvimento da obra de salvação da humanidade. Desejamos, pois, que, de hoje em diante, observassem com atenção e interesse redobrados as atividades que desenvolveremos. Jornal EICO, número 197, Algo além da religião e da ciência, em 25 de fevereiro de 1953. Arte da religiosidade e da filosofia, democratizando a arte TV no YouTube. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.